As Assembleias de Deus, conquanto elas tenham presbíteros, conquanto haja algumas expressões de aparente democracia no governo local da comunidade, mas elas não são como, por exemplo, igrejas presbiterianas, que têm presbíteros, e esses presbíteros são de fato eleitos pelo povo para cuidarem daquele governo imediato comunitário, junto com o que no meio reformado presbiteriano, por exemplo, é chamado de o pastor titular ou local, que é o presbítero docente, os outros são os presbíteros regentes. E isso tem que ser revalidado, no mínimo, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, em geral. É o tempo em que essas eleições acontecem. O povo pode reconduzir o pastor ao pastorado, mantê-lo ali, manter os mesmos presbíteros, ou mudar, ou eleger mais dirigentes, presbíteros, quando acham que o povo cresceu muito, aí precisa de mais gente para ajudar naquelas funções de administração, de regência mesmo, interna, funcional, prática da comunidade. Não. Na Assembleia tem essa formatação, mas não tem essa dinâmica democrático-representativa mesmo. Não tem. Uma vez que raramente você vê um pastor ser tirado quando ele se torna presidente do campo, é porque ele é um indivíduo que se firmou naquilo por ter aberto muitas congregações. Quanto mais na Assembleia de Deus do passado, não de hoje, do passado, quanto mais você abria congregações, mais você tinha o respeito e a validação de ser uma pessoa com potencial para dirigir um campo, para ser líder de uma coisa maior. De modo que, uma vez que o indivíduo, tendo aberto várias congregações, tendo ganhado esse direito, essa autoridade pela performance produtiva, abrindo igrejas, isso e aquilo, ele acaba virando o presidente do campo. Se ele fica presidente do campo, em geral ele morre na posição. Ele só sai de lá, no geral, se ele cometer um ato muito brutal, por exemplo, adulterar com a mulher de um presbítero, que seja um cara também, que seja um cara rico, ou que tenha importância, aí ele se ferra. Comeu uma influência forte. Uma influência forte. Se for das pequenas, ele diz que é palavra contra palavra, está mentindo contra mim, fica o dito é calúnia e difamação. E ele fica para sempre lá. E para mudar esse indivíduo, só a doença ou só a morte o tira dali em geral. Só que o abuso aumentou muito, né? Antigamente era assim, mas as pessoas eram mais pudicas. Só é mais light. Um pouco mais, sempre foram grossos. Por isso é que eu digo que um homem como o pastor Alcibiades Vasconcelos era um príncipe no meio daquilo ali. Aquilo ali era fidalguia em pessoa, gentileza em pessoa, ao mesmo tempo que era firme a beça. Mas era de um outro trato, de um outro nível. Sempre foram muito grossos, a maioria não tinha cultura nenhuma, chegavam ali apenas por performance de trabalho e por certa seriedade na sua condução pessoal, aquelas austeridades. Então ele virava o líder do campo e era um caudilho local. Sempre foram grandes caudilhos, desde o tempo em que a sem-vergonhice ainda não era generalizada como é hoje. Essa é a primeira coisa, sempre foram caudilhescos. Piorou muito. A teologia que era diferente, era a teologia pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará a segunda vez. Era o que caracterizava onde você fosse nas assembleias, era esse o grito. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. Essa era a ênfase. Isso é um chavãozinho? Era, e era a ênfase, era o motor confessional pentecostal. Hoje em dia isso aí é brega nesse meio. O negócio é, como ele falou, Murdoch, teologia da prosperidade, então mudou. Então o que ficou? Eles ficaram com a pior forma de expressão teológica, que é uma teologia anticristo, essa teologia é anti-evangelho. Você viu só o texto que eu li hoje.
Acaba com a teologia da prosperidade, qualquer um. Esse O evangelho é a anti-teologia da prosperidade. Pois bem, só ficou pior, porque pegaram o caudilismo que já havia, a tirania, o despotismo anterior, foi piorado pela falta de caráter e foi satanizado pela importação dessa teologia da purpurina de Lúcifer pentecostal. VNVTV, o canal é você.